Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para todos que estão acompanhando a nossa programação Aprenda Sorrindo no Islã. Hoje sim contamos mais uma vez de referir que estamos a falar dia 16 de março de 2024. Contamos mais uma vez com as nossas irmãs que se encontram nesse instante que terão que concorrer na parte do Aprenda Sorrindo no Islã. Programa este sim que direciona as muçulmanas, assim como os muçulmanos, a fazer parte e demonstrando que fizeram a leitura durante o período. Isso sim que incentiva-lhes a manter o seu jejum conforme o dedo do Nabi sallallahu alaihi wasallam. As nossas irmãs que contam nesse instante continuam comigo, Salmos Musa na apresentação, e vamos ouvir os nomes das nossas irmãs que vieram sim fazer parte deste programa Aprenda Sorrindo no Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãs. Qual é o nome da irmã? Al-Ayman fala Ayman. Nome da irmã? Eu sou Aisha Fontás. Aisha Fontás. Nosso grande Jazakallah Khair. A irmã está preparada para confrontar a nossa irmã ao lado? Um pouco. Vai lhe dominar, né? Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, irmã. Qual é o nome, irmã? Sou Esperança João. Sua disposição? Preparada? Um pouco. Vai conseguir dominá-la, né? Não lhe consegue? Hã? Ok, nosso grande Jazakallah Khair, é assim que nós começamos com o nosso... Esta é a nossa programação da Aprenda Sorrindo no Islã. Referente ao dia de hoje, 16 de março de 2024, depois de conhecermos as nossas duas irmãs, Aisha e Irmã Esperança, vamos começar com a nossa essência da nossa estadia neste local. Então, irmãs, quem quer responder? E a pergunta vai para a nossa irmã que está no nosso lado direito. Irmã, por que em Meca? Por que em Meca e não outro país? E não outra região? E não outra localidade? Com base na pergunta do Malimo, nesse caso tinha que ser só num único sítio e numa região. Sim. Não percebi. Tinha que ser num único sítio e numa região. E nesse caso, numa região que não foi, nesse caso que não sofreu colonização. Que não sofreu colonização. Que não foi colonizada nesse caso. Que não foi colonizada. Paraguai. Tinha que ser nessas regiões, porque outros países, noutras regiões, outros países sofreram colonização. Então, se fosse em outros países, as pessoas não acreditariam na mensagem. E a sua pergunta terminou? Seja a sua resposta? Terminou? Tem a certeza? Tenho. Sabe que pode perder pontuação a partir da sua resposta? Sei. Fica com essa? Fico. E a nossa irmã, sem demora mesmo, ela está totalmente. Tem a certeza que totalmente está exata? Tenho. Não. Infelizmente, não completou a resposta. Falou certo que no local em que aquela região viria um profeta. Tinha que aparecer um profeta. Mas a essência da sua pergunta disse colonizado. Então, se vamos na colônia, vamos dizer uma região em que nunca colonizou
seja diretamente, assim como indiretamente, e nunca foi colonizado, seja diretamente, assim como indiretamente. Esta foi a escolha perfeita de Allah subhanahu wa ta'ala, a escolher Meca como o lugar onde sim haveriam muitos profetas. Pela história nós já sabemos que os profetas estavam sempre em Palestina, outros se foram para Meca ou Arábia, outros que foram até no Israel, coisa de natureza. Então sempre houve esse percurso aqui. Mas Meca nesse tempo não teria colonizado, nem foi colonizado indiretamente ou diretamente, ele não fez esse trabalho. Por isso a sua pergunta estava incompleta. Faltavam ingredientes, seja a sua resposta estava incompleta, faltava dizer direto ou indiretamente, aquele lugar não contribuiu na colonização. Então, vamos subtrair 25%, seja 0,25, ficando com 0,75 na sua primeira pergunta e em resposta. Irmã, seguimos contigo em relação à chegada do Abraão alaihi salam, seja Ibrahim alaihi salam, seja na Arábia Saudita. Há 4.000 anos, estamos a falar há 4.000 anos, já que hoje estamos a falar de 1400, estamos a falar de 1400 e tal anos que a contagem islâmica começou. Aí havia um rei próspero na terra que estava lá na Mesopotâmia, estamos a falar disso, e consequentemente nada mais senão este trouxe um ensinamento naquele tempo, uma religião que ensinou que não seja uma determinada religião. Qual foi a religião que mostrou o nosso pai Ibrahim alaihi salam para os demais e aquilo que é citado no Sagrado Al-Quran? Era uma esperança. Qual foi a religião que difundiu Ibrahim alaihi salam e o que está mencionado no Sagrado Al-Quran? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ele trouxe a religião islâmica naquela religião porque lá adoravam ídolos. Porque nessa região adoravam ídolos. Adoravam ídolos. E ele disse que a religião verdadeira qual era? O Islã. Quem fabricava esses ídolos? O pai de Abraão. O pai de Ibrahim alaihi salam. E daí o que fez Ibrahim alaihi salam? Ele negou a adorar os ídolos, decidiu adorar o nosso Senhor Deus. E proibiu o pai de adorar os ídolos porque eles não ouvem, não falam, não ouvem. E o seu pai aceitou o pedido do filho? Não aceitou. Não aceitou? Não. Até morrer? Só que ele deu um conselho ao pai e ele negou esse conselho. Nosso grande Jazakallah Khair, apesar de nós colocarmos perguntas fechadas, podem ser também abertas, que precisa também de sustentar, que precisamos também seguir para, a essência é o conhecimento. A resposta foi dada há muito tempo e só nós seguimos com a história para assim trazermos a essência da pergunta e não diretamente respondermos taxativamente. Nosso grande Jazakallah Khair, sem mais nada e sem mais longa, a nossa irmã Esperança soma uma pontuação neste exato momento. Irmã Aisha está atrás. Prosseguimos com a segunda pergunta para cada. E esta pergunta está totalmente direcionada para a nossa irmã ao lado, Aisha. Quase dizer radiyallahu anha. Não te merece. Não é isso.
Ala kulli hal. Continuando mesmo, nosso pai Abraão alayhi salam, ele foi entre aquele conhecido como alguém que fez acontecer uma boa prática e reconhecido como pai de monoteísmo. E esta sua resposta está totalmente mana. Ele é considerado pai de monoteísmo, né? Irmã Anja, tem a certeza? Vamos, tempo. Tem a certeza? Absoluta? Certeza. Por que monoteísmo, pai de monoteísmo? Porque ele acreditava num só único Deus. Num só único Deus. Qual era esse único Deus? Porque dizer só um único Deus, ele pode ser que poderia acreditar em um encondeiro só e não querer essas coisas construídas, né? Ok, porque ele não, porque onde ele estava nesse caso, né? Adorava ídolos. Então ele só adorava um só Deus e não adorava os ídolos, porque essas pessoas adoravam ídolos, né? E eles eram vários. Eram vários deles. Então ele só adorava o único Deus que fala, que ouve, que dá tudo. E a sua resposta está totalmente exata. Soma mais uma pontuação. Pergunta fácil, né? Irmã Esperança, foi fácil demais, né? Foi fácil demais? Ok. Mais uma pergunta. Nós sabemos em relação ele sendo o pai, o reconhecido pai do monoteísmo, a adoração de único Allah subhanahu wa ta'ala. Ele fez uma destruição dos ídolos. E alguém diz que foi ele mesmo. E quando foram de buscar o Ibrahim alayhi salam, em relação àquilo que ele teria feito, qual foi a sua resposta? Fala mais alta, por favor. A resposta dele foi que o chefe deles é que fez aquilo. Qual era o chefe deles? Deus. Era Deus. Era Deus o chefe deles. A resposta à pergunta é o seu chefe. O chefe deles era quem? Allah. Foi Allah. Irmã Acha, concorda com isso? Não concorda? Quer comentar? Quero comentar. Tá bom, pode comentar, não é problema. Não vai me dar pontuação? Nada. Ok, então vou comentar. Nesse caso, Malico me botou. Em quê? Naquela pergunta que Malico lançava a irmã. Não especificou, eu só respondi falando eu não pensava que iria dar pontuação como Malico. É que Malico pode fazer. Foi diferente, vamos lá. Ok, eu posso comentar. Ele, quando foi perguntar o que tinha feito aquilo, ele negou, disse que não sabia. E pediu a eles para perguntar o chefe, nesse caso, o ídolo que tinha restado que ele não tinha destruído. E não Allah. E não Allah. Então eles ficaram
sem como dizer nada, né? Porque o ídolo por si só não falava, não fazia nada de nada. Sim, então ele só sugeriu a eles que perguntassem. Mesmo assim, eles não se derrotaram, continuaram tentando, né? Já ouviu, irmã? Então somos aqui 0,50. Só por dizer foi o chefe, e por não dizer foi o chefe desses ídolos, por erradamente dizer que foi Allah. O chefe dos ídolos não foi Allah, né? Então, soma 0,5. Então. Nenhuma pontuação. A sua pergunta está para vir. Então, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele foi dentre os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala e o último selo dos profetas. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele foi dentre e último o selo da profecia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, nós sabemos que Ibrahim alayhi salam era o pai de monoteísmo. Qual é a linhagem do nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? É a linhagem de Ishaq ou é a linhagem de Ismail? Ismael. É da linhagem do Ismael. Ismail. Tem a certeza? Certeza. Certeza? Certeza. Absoluta. Absoluta. E a nossa irmã está totalmente Irmã Esperança não quer lhe ajudar? Não. Mas vai me ajudar no comentário. Não vai lhe ajudar? Está certa? E a nossa irmã Aisha está totalmente exata. Somando mais uma pontuação, já respondeu 3 perguntas e nesse instante soma 2,75 de pontuação. E a nossa irmã que soma 1,5 de pontuação até neste exato momento. Na verdade, o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da origem do nosso pai, sendo o seu descendente máximo ancestral maior, é o Ismail alaihi salam, em que ele se ramificou-se em Paran, localizado hoje na Arábia Saudita, e o Ishaq foi se ramificar no Israel, que é a cidade hoje conhecida como Israel até hoje. Então, essas duas cidades, cada um lá teve seus descendentes e, consequentemente, aqui temos nosso descendente Ishaq, que poderia descender o Nabi Isa alaihi salam no final, e o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam da origem de Ismail alaihi salam. Então, seguindo o mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala, no que tange ao que tange Allah subhanahu wa ta'ala em relação àquilo que é a essência do Islã, é que Allah subhanahu wa ta'ala e da religião que o Ibrahim alayhi salam trouxe, é que tinha uma característica do seu Senhor. Dentre essas características de Allah subhanahu wa ta'ala, tem lá a que mais que os humanos jamais conseguirão alcançar, pois o Nabi Ibrahim alayhi salam já disse que a religião verdadeira era esta para o seu povo e ele não foi obedecido com aquilo. Quais são as características mencionadas no primeiro, que deve ficar claro que Allah subhanahu wa ta'ala não contraria a promessa e aquilo que ele escreveu, aquilo que ele preveu deve acontecer? Qual é a característica maior que descreve isso? Irmã Esperança. Fala mais alto. Não tem microfone. Ele descreve que Ibrahim é o nosso pai e ele é o pai
que ele disse ao seu Senhor, ou seja, ao seu povo, em relação ao seu Deus, o seu Allah? O que ele não tinha em comum com os humanos? É que ele Allah subhanahu wa ta'ala fez promessa ao Ibrahim alayhi salam, consequentemente isso tinha que gerar Ismail alayhi salam e também o Ishaq alayhi salam. Dentre essa promessa, o Ismail alayhi salam, o Ibrahim alayhi salam mencionou as palavras dizendo que o Allah dele não fala alto, irmão. O seu Allah quando promete, não era, e ele cumpre com as promessas dele. E ele Cumpre com as promessas dele. depois disto não era, ele cumpre com as promessas e consequentemente ele consequentemente ele e ele não esquece. Allah subhanahu wa ta'ala não erra e ele não esquece. Significa Allah subhanahu wa ta'ala não retifica o que ele colocou, era um lapso e ele não esquece, pois a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser cumprida, independentemente das condições que nós colocarmos. Então essa seria a pergunta correta, seja a resposta correta, que Allah subhanahu wa ta'ala não era nem esquece. Essas sim foram as palavras que até se encontram no Alcorão, no capítulo 20, no versículo 52, que Allah subhanahu wa ta'ala não era e Allah subhanahu wa ta'ala não esquece. Então fica com 75, consequentemente vai somar a sua pontuação de 2.25. Até na terceira pergunta. Irmã Aisha, a sua penúltima pergunta. Geograficamente, onde é que é Paran? Onde é que é Paran? Para é o que então? Para é o nome de uma montanha. Uma montanha. Essa montanha chama-se totalmente. Essa montanha é chamada. É chamada de. Hijas. Não sei o que é isso. Fala alto para o microfone, por favor. É chamada de. Hijas. Hijaz. Acho isso. Está localizada No Egito. no Egito ou em frente do Egito? Localização assim, não sei se está no Egito, essa montanha aí. Está localizada no Egito ou está localizada em frente do Egito? Você está em frente, não sei se o seu nome que é Egito. Vai diminuir a sua pontuação.
Mas sem querer mais longa, a nossa irmã Aisha está totalmente exata, somente mais uma pontuação para, na verdade, uma montanha Hijaz que se encontra em frente, seja está à frente do Egito, não totalmente no Egito, está em frente do Egito para quem se dirige para Assur. Este é o espaço que se dirige, se diz que está em frente do Egito. Para quem vai a Assur, não está totalmente localizada no Egito. E a localização completa desta montanha hoje pertence à Arábia. É lá onde o nosso profeta Ismail alayhi salam se ramificou. Nosso grande Jazakallah Khairan, só por ter respondido, apesar de a pergunta estar incompleta, vamos considerar. Seguimos com a quarta pergunta para nossa irmã Esperança. Como Ibrahim alayhi salam chegou na Arábia? Isso Não tem. Por quê? Se vocês começaram na página 13, foram até na página 20. Mas ele não pode ler, não é? 21. Como Abraão chegou à Arábia? Não vai encontrar, né? Mas isso está na página 16. É possível você sair da página 13 para 23? Não encontrar a página 16? Irmã Esperança, como é que Nabi Ibrahim alayhi salam chegou na Arábia? Sim? Desculpe. Irmã Esperança? Essa passagem não gosto de dizer. Mas eu já dei essa pergunta para aquelas irmãs. Essa mesma pergunta. Não tem problema. Significa que... Como chegou? Não perguntei como chegou Ibrahim alayhi salam. Pode ter algo relacionado com Ibrahim alayhi salam, mas não como chegou na Arábia. Eu também seria a coisa mais nesse caso seria a primeira coisa que eu colocaria na cabeça se eu tivesse visto. Porque são coisas importantes. Mas não Saiba que tens uma pergunta. Tenho, só não pode ser essa. Só tens uma pergunta. Não pode ser essa. Porque se é o conteúdo único que ficou que não passamos. Irmã Esperança, sua resposta? Não lembro. Não te lembras? Consequentemente, fica com 0 de pontuação nessa pergunta. Por que é isso? Aqui ficou aqui. Agora não sei. Se você não acha que será uma injustiça. Irmã Aisha ficou com uma pergunta e você é a sua quarta pergunta para responder. Significa que a irmã Aisha tem uma chance e você ainda tem 2 chances. A pergunta a seguir, quer trocar? Mas essa é entre vocês devem responder. Ele vai me dar ponto. Sim. Manda aí. Já é uma pergunta. Agora quem responde? Irmã Esperança, quer trocar ou não? Quer trocar? Como se chamava o pai de Ibrahim alayhi salam e qual era a sua profissão? O pai de Ibrahim
chamava Ezra. Ou? Asa. Qual era a sua profissão? A profissão dele era carpinteiro. E a nossa irmã, respondendo até neste instante, ela está totalmente irmã. Tem a certeza do que você disse, de que chama-se Ezra? E a sua profissão era carpinteiro? Tem a certeza? Certeza absoluta. E a nossa irmã Esperança soma mais uma pontuação e ela está exata. Esperança, mais uma pontuação. E vamos para a última pergunta para a nossa irmã Aisha, que também deve responder corretamente. Irmã Aisha, nós sabemos que a religião a religião verdadeira perante Allah subhanahu wa ta'ala é o Islã. A pergunta a seguir tem que comentar, dar resposta e comentar. Resposta tem 0,5 e o comentário 0,5 e soma 1 ponto. Qual é a religião que todos os profetas professaram? Qual foi a religião que todos os profetas professaram? Irmã Aisha? O Islã. A religião islâmica. O Islã. Por quê? Ganhou 50%, falta 50%. Por quê? Irmã Aisha? Porque o Islã é a religião verdadeira e significa submissão. Fica com essa? Fica com essa? Nesse caso, porque o Islã é a religião verdadeira que Allah escolheu e que nesse caso a religião que Allah considera, né? E é a religião que Allah ama. Esse é o seu comentário? Terminou o comentário? São vários comentários, Maria, mas esse aqui eu achei. Mas o seu comentário não é convincente. Pode ficar com essa? Ou vai trocar? 3 segundos. 3, 2 e 1. Tempo esgotado. Na verdade, a nossa irmã Aisha não conseguiu dar um comentário muito facílimo que pudesse explicar por que todos os profetas eram muçulmanos. Ao comentário mais chave é de que eles nunca ensinaram a nenhum ser humano a adorar mais que o único Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o comentário chave. Todos os profetas ensinaram o monoteísmo. E mais nada, todos. Por isso, a religião que ensina monoteísmo é o Islã. E todos os profetas executaram o monoteísmo, não juntaram nenhum Deus na sua adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o comentário mais convincente, que não precisa falar muito. Concorda? Então só ganhou aqui 50%. E você ficou com 4,25 no total. E última pergunta para nossa irmã Esperança. Irmã Esperança, nesse exato momento,
dentre a generosidade de Allah subhanahu wa ta'ala, passa-se como um bem que todo muçulmano deve executar. Qual é o homem na história é o mais generoso de todos os tempos? Fala para o microfone, por favor. O homem mais generoso na história foi Hatim. Como é que descreve a sua generosidade? a sua generosidade. Ele preferia passar fome e ajudar os pobres. Uma vez, viu uma senhora com o filho fomeado e veio pedir ajuda a ele. E ele tinha só um cavalo em casa. E teve que segurar esse cavalo para ajudar a mulher com o filho e outras pessoas. E ele com os filhos e a esposa não comeram nada naquele dia, ficaram com fome. E a nossa irmã Esperança está totalmente exata. Depois de Nabi sallallahu alaihi wasallam, o homem mais generoso da história é o Hatim, que ele fazia tudo, nada mais que ele conservava senão uma arma e o seu cavalo, mas acabou também derrubando o seu cavalo para saciar a fome de alguns que necessitavam de comida. Então, a nossa irmã Esperança está totalmente exata, somando assim uma pontuação e, consequentemente, ela terá 4,27. As duas empate. 4,25, 4,25. Vamos deixar assim, vamos desempatar. Uma pergunta para desempate. Não podemos sair vencedoras todas aí. Qual? Se haverá concurso próxima semana, ela pode desempatar esse concurso. Irmãs, querem desempatar já ou nas próximas oportunidades? Será uma pergunta totalmente religiosamente cultural. Então, nosso grande Jazakallah Khairan, as nossas irmãs saíram todas elas vencedoras para esta programação, seja para esta participação de hoje. Conta mais uma vez com elas nas próximas oportunidades para ver se elas quebram esse empate durante o período do concurso. Então, pedimos a vocês que nos apoiem e para todos vocês, Ramadan Mubarak. Irmã Esperança, dê uma mensagem. Nosso grande Jazakallah Khairan, irmã Esperança, é como aquele grupo que não deseja nada para ninguém. Então nós também da Saúde devemos dizer o nosso grande Jazakallah Khairan, um Ramadan Mubarak, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite o vosso jejum. E agradecemos a nossa irmã Aisha que fez um desejo em relação ao Sadiq TV. Isto é verídico e nós dissemos nosso grande Jazakallah Khairan, que inshallah voltaremos nas próximas oportunidades e dissemos Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.